Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando a apostila, página 29. Marcadores temporais e espaciais. Para que o leitor possa acompanhar com precisão o desenrolar dos acontecimentos de um relato, utilizam-se marcadores temporais e espaciais. Ao longo do texto, esses marcadores permitem ao leitor localizar os fatos no tempo e no espaço. Assim, um relato histórico informa, por exemplo, datas, horários ou períodos do dia em que os acontecimentos ocorrem, nomes de locais onde se desenrolam os fatos relatados. Sobre os marcadores temporais e espaciais utilizados no fragmento lido, responda as questões de 8 a 13. Então vamos lá. Em qual cidade, país aconteceram os fatos relatados? Como você descobriu? Então ainda é daquele primeiro texto, do vídeo anterior. Então, em qual cidade e país aconteceram os fatos relatados? E como você descobriu? 9. Anote os locais dessa cidade que são mencionados no texto. Então, você vai pegar os locais que aparecem lá no texto. A que eventos os marcadores temporais 8 de março de 1500 e 9 de março de 1500 correspondem? Dá uma olhadinha lá no texto e pega os dois trechos que falam sobre isso. 11. A marcação de tempo encontrada no primeiro parágrafo é retomada, de forma indireta, no segundo e no terceiro parágrafo, o que auxilia na coesão do texto, na coerência, no entendimento do texto. Releia as frases iniciais dos 3 primeiros parágrafos e grife essas retomadas. Então, no primeiro parágrafo. O rei Dom Manuel marcou para um domingo, 8 de março de 1500, a partida da frota de Cabral. Seu objetivo era que o povo acorresse ao porto de Restelo. 2. Segundo parágrafo. O domingo amanheceu radioso e por volta das 10 horas o rei, acompanhado por seu séquito, chegou à capela de Belém. Terceiro parágrafo. A cena da partida foi escrita por João de Barros, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, e que naquele dia estava no porto de Restelo. Então, olha lá, a marcação de tempo encontrada no primeiro parágrafo é retomada, de forma indireta, no segundo e no terceiro parágrafo, o que auxilia na coesão do texto. Releia as frases iniciais dos 3 primeiros parágrafos e grife essas retomadas. Então, em qual dos 3 aqui, gente, eu tenho uma retomada de informação? Qual que indica a retomada? Tem um trechinho que vocês vão marcar no segundo parágrafo, uma palavrinha que indica quando que aconteceu o tal efeito. E no terceiro também. Então, no segundo e no terceiro parágrafo tem um trechinho que está falando sobre tempo, refere-se a tempo. Só marcar. 12. Dos eventos que ocorreram no dia 8 de março de 1500, por ocasião da partida da esquadra, o autor destacou 2 que estão relacionados aos marcadores, por volta de 10 horas e após a missa. Olha, isso aqui também já pode te ajudar para marcar aqui nesses trechos aqui que eu falei. Olha lá o que está falando, 8 de março de 1500 e por volta das 10 horas, indica tempo, após a missa também indica tempo. Que eventos são esses, por volta das 10 horas? Então, o que aconteceu por volta das 10 horas? O que aconteceu lá? É só colocar o trechinho. E após a missa, o que aconteceu? B de bola. Porque esses 2 eventos, dentre vários, foram selecionados pelo autor para figurar em seu relato. Então, por que esses 2 eventos, dentre vários que aconteceu, eles foram selecionados pelo autor para demonstrar o relato? Por que esses foram mais importantes? É só explicar aqui na B. 13. Observe a reescrita de uma frase do texto. O rei Dom Manuel marcou a partida da frota de Cabral. A. Na frase, relata-se um acontecimento passado, futuro ou do presente. O rei Dom Manuel marcou a partida da frota de Cabral. Há um marcador de tempo nessa informação? Então, o tempo aqui é o quê? É presente, é passado, futuro ou presente. E qual que é esse tempo? Tem alguma coisa marcando quando que aconteceu? É só colocar aqui. Como você identificou o tempo da ação?
Como que você conseguiu identificar que foi no passado, futuro ou no presente? Só colocar aqui na B. 14. Releia o segundo parágrafo do texto. Qual é o mais antigo? Então, qual que é o mais antigo que aconteceu primeiro? Só marcar a alternativa. B. O autor mencionou o fato mais antigo para mostrar que Dom Diogo... Então, o que ele mencionou? O autor mencionou o fato mais antigo para mostrar que Dom Diogo fez o quê? Marca a alternativa também. 15. O pretérito pode marcar um fato. Aí eu tenho aqui, ó, 3 frases, 3 trechos. Então, o pretérito é para pontuar o que ocorreu somente uma vez e já está encerrado? Habitual do passado, ou que se prolongou durante um período do passado, que ocorreu antes de outro fato do passado. Então, agora você vai ler esses 3 aqui e vai colocar como é que vai ficar aqui esse 1, 2, 3. Só marcar aqui. Leia mais um trecho do relato histórico da partida da esquadra portuguesa comandada por Cabral. Vamos lá. Pelo menos 10% dos tripulantes da frota de Cabral eram crianças de 9 e 15 anos de idade. Algumas haviam sido recrutadas compulsoriamente, mas a maioria fora alistada pelos próprios pais, que embolsavam o soldo dos meninos. A presença de crianças a bordo foi um fenômeno constante ao longo do século de desenvolvimentos portugueses. Os navios precisavam de grumetes e os oficiais necessitavam de pajens, grumetes e pajens eram sempre garotos. A vida dos miúdos a bordo era um inferno em meio ao mar. Os grumetes cabiam às piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Olha o que diz aqui nesse trechinho, vamos ver. Os tempos verbais no relato histórico. Por registrar fatos que já ocorreram, o relato histórico utiliza com muita frequência os tempos verbais do passado. Há autores, porém, que preferem utilizar o presente do indicativo para referir-se aos fatos do passado. Esse uso do presente do indicativo, em lugar de pretérito, chama-se presente histórico. Compare os dois enunciados. 1. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Vasco da Gama chegou a Calicut. 2. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Vasco da Gama chega a Calicut. Qual é o efeito de sentido resultante no uso do presente histórico? Vamos lá. 16. Sobre o que fala esse trecho? Então, esse trechinho aqui está falando sobre o que, gente? 17. Não se pode afirmar que. Leia as 3 opções e você vai marcar apenas uma. 18. A concordância verbal na primeira frase do texto está correta? Justifique sua resposta. Então, a concordância verbal na primeira frase do texto, ela está certa? Aí você vai me dizer se sim ou não e o porquê. 19. Afirma-se no texto que os grumetes cabiam às piores tarefas do navio. Que tarefas eram essas? O que eles faziam? B. Quantas ações são relacionadas ao trabalho dos grumetes? Então, são quantas? Só colocar a numeração aqui. C. Sabendo que o número de orações em um período equivale ao número de verbos, indique quantas orações é no período. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Então, nesse trecho aqui, que está entre aspas, quantos verbos há? Aí você já vai saber quantas orações tem no período. Há palavras ou sinais de pontuação que separam as orações? Quais? Então, tem algum sinal de pontuação? Há palavras ou sinais de pontuação que separam as orações? Quais? Então, tem alguma que separa? Aí você vai colocar aqui. 20. Você deve conhecer a palavra embolsar, que, entre outros sentidos, significa apossar-se, apropriar-se. Mas você já se questionou sobre a origem dessa palavra? Apresente uma hipótese. Então, o que será que significa embolsar?
você quiser fazer uma pesquisa, também pode, e coloque aqui. Vamos lá, 21. No trecho, algumas haviam sido recrutadas compulsoriamente, mas a maioria fora alistada pelos próprios pais. A forma verbal destacada está no pretérito mais que perfeito. Isso indica que você vai marcar uma das alternativas. Saiba mais. Na língua portuguesa é possível formar novas palavras adicionando afixos à palavra primitiva. No caso de embolsar, foi inserido afixo antes, em, depois ar. Então, olha aqui. Gente, a resposta tá aqui, ó. Bolso, embolsar. Então, o que significa aqui esse embolsar? Já tá aqui, ó. Encontre no texto a palavra formada pelo mesmo processo a partir da palavra primitiva lista. Então, paramos por aqui e continuamos na próxima aula, ok? Tchau, gente. Até a próxima. Fica com Deus.